vamos agora para o início da nossa aula. Essa que é a aula número 17, né? Já estamos na aula 17. Vamos estudar hoje o capítulo 11 do Apocalipse, ok? Capítulo 11 do Apocalipse. A nossa aula de hoje. O capítulo 11 do Apocalipse, ele vai tratar de 3 assuntos, né? Provavelmente eu vou falar de 2 assuntos e vou deixar um finalzinho para colocar no começo da próxima aula, tá bom? Provavelmente, né? Mas é uma parte que dá para tratar um pouquinho mais rápido. Quais são os 3 assuntos? Nós vamos ter o primeiro assunto, é a medição do templo. João vai ser ordenado a medir o templo de Deus. A segunda parte, que é a maior, é a história das 2 testemunhas, as 2 testemunhas. E, por fim, nós temos a abertura abertura não, o toque da 7ª trombeta. O toque da 7ª trombeta. Então, esse é o capítulo, ok? Então, vamos começar com a leitura deste capítulo. E aqui é aquele exercício, né? Pensa e imagina toda a cena do que está acontecendo, né? Então, eu sempre repito isso e vou repetir, né? Porque é só com a repetição que algumas coisas a gente vai absorvendo, né? O meu desejo, e eu imagino francamente que esse também era o desejo de João, o escritor do Apocalipse, e o desejo de Deus que revelou o Apocalipse é que primeiro a gente tenha uma visualização da visão. A gente não consegue ver a visão, né? Quem viu foi João. Ele que foi levado ao céu e viu e escreveu. Então, a primeira coisa, a gente tem que ver ou imaginar o mais próximo possível que João viu. E depois a gente tenta compreender o significado dessa visão, né? Aquilo que a própria Bíblia nos dá a direção e às vezes esclarece o seu significado, a gente abraça com muita força, né? Só que tem muitas coisas que a Bíblia contou e não explicou, né? E essa é a vontade de Deus. Se ficou assim, assim está. E aí nós podemos imaginar, nós podemos criar hipóteses e explicações. Algumas muito certas, outras apenas como possibilidades, sem nunca nos afastarmos do que é central na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é inspirada, essa é a nossa fé, a nossa convicção, e nós acreditamos que é a palavra de Deus, e Deus não se contradiz, não é isso? Tem uma linha lógica de pensamento no texto sagrado. Então, é claro que hipóteses absurdas nós excluímos, né? Só que muitas vezes existem hipóteses que não são heréticas, né? Mas que são possíveis. E até hoje, teólogos de Deus, né? Muitas vezes apresentam mais de uma possibilidade para as questões apocalípticas, principalmente porque o Apocalipse se refere a coisas futuras que irão acontecer. Quando a gente trata das coisas passadas que já aconteceram, é muito mais fácil de lidar, né? Um exemplo clássico, né? Aí vocês, quem não assistiu essas aulas, eu convido você a procurar no YouTube, né? A primeira aula, a aula número 1, eu expliquei de um modo geral o livro do Apocalipse, o que é o Apocalipse e tal. E dei as chaves de interpretação. E a aula, depois das cartas do Apocalipse, se não me engano, é a aula número 9. Eu escrevi e falei para vocês sobre as várias linhas de interpretação do Apocalipse, né? E lá no texto eu postei ainda mais coisas. Quem tiver paciência para ler, você vai ver as várias linhas de interpretação. Um exemplo muito claro de uma coisa que não é tão clara nas Escrituras, existe muita gente boa de Deus mesmo que ao longo da história acaba optando por um ou outro segmento, é sobre o arrebatamento da igreja, né? Se ele vai se dar antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Nós temos pastores com posturas diferentes, porque a Bíblia não é tão pontual em falar é antes, é durante ou é depois. Nós temos pistas, né? Que eu já apresentei para vocês em outro momento,
né? Mas aí nós temos aquilo que é central. O que é central? A igreja será arrebatada. Isso é uma verdade que ninguém nega. Agora, o momento, aí não é explicado o momento, né? Não de um modo explícito. Alguns vão chegar a conclusões pelas pistas que vão ser dadas no texto, né? A gente pode levantar essas hipóteses? Pode, mas a gente tem que ser honesto, e eu tento ser ao máximo, para dizer, olha, isso é uma possibilidade, e dizer às vezes, não, isso é uma verdade. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque este capítulo é um capítulo muito difícil, irmãos. Este capítulo ele traz várias possibilidades de várias coisas que eu vou contar para os irmãos. Vamos começar pela leitura? Mas o que a gente terminou lendo na semana passada? João viu o anjo grande, né? Ele pisa no mar e pisa na terra, tem na mão um livrinho pequeno, uma voz do céu fala para João, vai, pega o livro e come. João vai até o anjo e pede o livro. O anjo entrega para João, João devora o livro. E João diz, na boca é doce como mel, no estômago é amargo, né? Ele é amargo. Aí parou a visão. Mas a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos como nós temos nos dias de hoje, né? É um livro corrido. O Apocalipse é um livro, né? Tem as visões. Aí você tem a divisão por visões. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora o capítulo 11 é a continuação do 10. É a continuação. Então, nós paramos com João pegando o livro da mão do anjo e comendo. O que nós vamos ler agora é a continuação daquilo, tá bom? Então, vamos agora à leitura. Eu compartilho aqui para os irmãos a imagem, tá? Aqui está o que nós vamos ler. Deixa eu ampliar aqui. Olha lá, né? Então, assim que João acabou de comer o livro, e o anjo havia falado para ele, João, ou a voz, né? Ele fala no plural, que falaram para ele, ainda é necessário que você profetize sobre muitos reinos, nações e povos. Aí acontece agora o que nós temos aqui. Foi-me dado, para João, hein? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Essa é a primeira parte do capítulo, tá? Segunda parte, mas é a continuação, ele está apontando. Aí a mesma voz fala para ele, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Uma pausa aqui para vocês já observarem uma coisa, tá? Ó. Aqui em cima está escrito 42 meses, aqui embaixo 1260 dias. 42 meses tem 1260 dias, tá bom? Que equivale a 3 anos e meio. Então, quando aqui aparecer 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses, é a mesma coisa. Verso 4. São estas quem? As 2 testemunhas, tá? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, gente, é a primeira menção no Apocalipse a besta. Pela primeira vez apareceu a besta no Apocalipse, tá? Então, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar,
A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver, aqui são os dois, tá? No caso, são as testemunhas, né? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém, né? Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde também o seu Senhor foi crucificado. Verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações. Lembra que eu disse para vocês que isso se repete muito? Né? Ó, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres. Veja, lá em cima está no singular, né? O seu cadáver. Mas aqui está no plural. Então, os dois morreram, tá? Contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 13 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Olha que interessante. Lembra que a gente viu o anjo descendo na nuvem? Eu falei que a nuvem no Antigo Testamento está escrito que é como se fosse o carro de Deus. Jesus subiu ao céu numa nuvem. Olha de novo a nuvem aqui. Ó. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram. Nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Eu vou explicar provavelmente até aqui hoje, tá? E do 14 a seguir na semana que vem. Passou o segundo ai. Gente, vocês se lembram quando a gente falou dos 3 ais? Uma águia passou voando pelo meio do céu e a águia gritava, né? Ai! Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, né? Que são as 3 últimas trombetas. Então, verso 14 está dizendo que já passou a 5ª e a 6ª trombeta. Passou o segundo ai, né? Já passou. E eis, sem demora, vem o terceiro ai, a 7ª trombeta, né? Então, olha só. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu. Gente, agora aqui é a 7ª trombeta, hein? Para fechar aquele ciclo das trombetas, né? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha quem aparece de novo na cena. Então aqui parece que a gente é levado para o céu, né? Na visão, né? E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus aqui. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. O tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem
os que destroem a terra. Gente, que palavra poderosa, hein? Olha só, para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Veja, não é o santuário na terra. Versículo número 1. João é chamado para medir o santuário de Deus que estava na terra. Versículo 19, aqui fala do santuário de Deus que está no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Olha aí, gente, não está com Indiana Jones nem nos Estados Unidos, hein? Olha. E foi vista a Arca da Aliança, aonde? No santuário no céu, né? No seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E acabou aí o capítulo 11. Esse é o capítulo 11. Olha que capítulo forte, hein? Que capítulo misterioso. Quanta coisa para a gente pensar nesse capítulo, né? Então, vamos lá? Eu vou começar a introdução colocando aqui um texto do William Barclay, né, que é um dos teólogos que eu tenho usado aqui na nossa pesquisa. Tá? Então, ele escreveu o seguinte, ó, convém ver primeiro este capítulo na sua totalidade, antes de tentar analisá-lo em detalhes. Né? Tem-se dito, ó, essa é a opinião do William Barclay, que é um grande teólogo, ele escreveu que esse capítulo, para ele, né, e para muitos que ele mesmo pesquisou, é o mais difícil e o mais importante. É difícil falar qual é o capítulo mais difícil do Apocalipse, né? Mas ele disse que esse é o mais difícil. E, curiosamente, nós estamos agora na metade do Apocalipse, né? Mais ou menos na metade. O Apocalipse tem 22 capítulos, nós estamos no capítulo 11. Então, nós estamos mais ou menos na metade. Tem capítulos menores, mas nós estamos mais ou menos na metade do livro. E este capítulo, né, ele vai ter, segundo William Barclay, e é verdade, né, alguns problemas. Né? Quais são os problemas que nós temos? São os problemas justamente da interpretação. Né? Por quê? Muitas coisas, como eu já disse, o próprio livro do Apocalipse explica. Se a Bíblia explica, não tem dúvida, né? Já está lá esclarecido o que é. Vocês se lembram? João falou que na frente do trono de Deus ele viu 7 tochas. Né? Só que aí João, na sequência, explicou. É o Espírito de Deus. Pronto, não tem mais dúvida nenhuma. Né? Só que tem coisas que João disse que viu e não explicou. Né? E aí a gente tenta encontrar as respostas aonde? Na própria Bíblia. Nós tentamos encontrar as respostas na própria palavra de Deus. Só que mesmo assim, algumas vezes, isso não é tão claro, principalmente no que diz respeito às coisas futuras. Né? William Barclay ele entende que esse capítulo ele tem um resumo do que vai acontecer no restante do livro do Apocalipse. Então, olha só, esse capítulo é importante, irmãos, especialmente por isso. Né? O que nós vamos ter daqui para frente? Olha, não apareceu ainda, aliás, vai aparecer a partir desse capítulo. A besta, né, que é o anticristo, nós vamos ter o falso profeta, o dragão, nós vamos ter a guerra do Filho de Deus contra o exército do anticristo. Então, tudo isso ainda vai aparecer daqui para o final do livro. Nós vamos ter ainda no livro do Apocalipse o juízo final, os mortos que ressuscitam para o juízo, e a Nova Jerusalém, e a salvação eterna. Esse capítulo falou de tudo isso. Esse capítulo fala das 2 testemunhas que vão agir na época da besta, fala da presença da besta, indiretamente a gente já pode ter um vislumbre do dragão, que é o diabo agindo por trás de tudo, até do falso profeta, mas é o reino do anticristo, já começa a aparecer aqui. Até esse momento, nós não tínhamos nenhuma visão ainda no livro do Apocalipse sobre o anticristo e sobre o reino da besta. Começa a aparecer agora. É daqui para frente que vai aparecer. Nesse capítulo também, lá no final, agora, quando nós lemos, foi falado que é a época de julgar aqueles que morreram. Né? E fala do juízo severo contra os que abandonaram a Deus, mas fala do galardão para todos aqueles que temeram a Deus. É o que vai estar lá no Apocalipse 20, 21 e 22. Né? É falado que quando toca a 7ª trombeta, que é chegado, né, o momento de Deus trazer a sua ira. As nações se iram, mas é chegado a revelação da ira de Deus.
talvez aqui já é o vislumbre do confronto do Apocalipse 19, quando vem o Filho de Deus montado no cavalo branco para guerrear contra o anticristo, né? Então, esse capítulo, na visão do William Barclay, parece que é isso mesmo, parece que ele já tem um tipo de resumo do que vai vir pela frente. Tá? Por isso ele é tão importante. Né? Mas a dificuldade está, como nós vamos ver aqui, que ele vai sugerir, não o William Barclay, mas o próprio Apocalipse vai sugerir várias linhas de interpretações que a gente pode ir tendo. Né? Irmãos, nunca se desanime por isso, tá? Tem gente que fala assim, não vou estudar o Apocalipse, não, porque existem várias interpretações, né? Mas é melhor a gente conhecer várias interpretações do que nenhuma, não é verdade? É melhor a gente conhecer várias interpretações, as que têm mais sentido, a gente estar armado com elas, preparado com elas, pesquisar as coerências, pesquisar e conhecer as referências bíblicas, conhecer o texto bíblico em si, né? Do que não conhecer nada. Por isso que o meu convite é, primeiro, conheça o livro, a história, como está contado, igual foi contado aqui. Tenha na sua memória a imagem. Depois você parte para as possíveis significações disso. Né? Então, tem pessoas que nem conhecem a história que está descrita. Primeiro conheça a história, aí a gente parte para o conhecimento possível do livro. Vamos partir da primeira visão, a primeira parte da visão, né? Mas eu quero lembrar algumas coisas aos irmãos. Então, primeiro, né, devemos ter em mente toda a sequência da cena passada. Então, mais uma vez, a Bíblia originalmente não foi escrita com capítulo e versículos, né? É um texto seguido, corrido. Nós estamos lendo um interlúdio. Vocês lembram do interlúdio? Né? Então, aqui ainda é o interlúdio. Quando que foi tocado a 7ª trombeta? Eu vou voltar lá em cima. Vamos ver aqui, olha. É no versículo 14, não é isso? Não, versículo 15, olha, no 15. O 7º anjo tocou a trombeta. É aqui no 15. Nós temos a 6ª trombeta no capítulo 9. Então, o capítulo 10 inteiro e o capítulo 11 até o versículo 14 é um interlúdio. É uma pausa que João fez e conta outras coisas, e aí ele volta só no versículo 15 para contar a 7ª trombeta. Vem tudo bonitinho na sequência, né? Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí ele para e conta outras coisas e volta com a 7ª. A mesma coisa aconteceu com os selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Uma pausa enorme para falar do 7º selo. Isso não é à toa. Não é que o autor se perdeu, o autor não sabia o que fazer. Vocês veem que tem um paralelo nisso. Né? Então, isso é intencional. Por isso que a palavra de Deus é apaixonante e nós temos que conhecê-la como um todo, não como texto isolado, só um versículo isolado. Né? Essa percepção a gente só tem quando a gente lê o livro inteiro do Apocalipse e a gente não só lê, mas a gente para meditar, para buscar entender. Né? Bom, então nós temos que ter em mente toda a cena passada e nós temos que começar a pensar aqui o seguinte, né? João pegou um livro, o livrinho, comeu o livrinho, né? Devorou. Na boca é doce como mel, no estômago era amargo. Na sequência, é dado para João, não diz quem deu, mas diz que foi dado para João uma cana de medir. Tá? Irmãos, é como se fosse, eu nem sei que linguagem, como que está na linguagem de hoje, tá? Eu não pesquisei, tá? Mas se fosse numa linguagem moderna, a gente poderia dizer que foi dado para João uma trena, tá? É como se fosse uma trena, 1 metro, tá bom? Foi dado para João uma cana de medir. É como se fosse para fazer uma medição. Os irmãos se lembram antigamente, será que alguém aqui se lembra antigamente, quando você comprava tecido por metro, né? E eu ia com a minha mãe, olha que coisa, eu lembro que eu ia com a minha mãe numa loja e tinha uma mulher lá que tinha 1 metro, né? Parecia uma régua enorme, e ela colocava no tecido e ia medindo assim, né? É algo desse tipo. Quando o João diz que recebeu uma cana, e ele diz que é uma cana de medir, foi dado para ele medir, é como se fosse 1 metro, tá? É um bastão que tem uma medida, imagina um bastão de 2 metros, por exemplo, e você sabe, né? 2 canas, 4 metros. 3 canas, 6 metros, né?
Então, é uma forma de medir, tá bom? Não imagine uma cana qualquer cortada aí de um canavial, tá? Mas é uma cana de medir, é um instrumento de medir e foi dado para João. E foi ordenado a João medir 3 coisas. Vocês observaram aqui no começo? Olha, né, para João, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, ó, dispõe-te e mede. Quem vai medir é João. Mede o quê? O santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. João tem que medir 3 coisas. Eu coloquei aqui enumerado, ó, quando os irmãos receberem mais tarde aí o texto, se quiserem ler, ó, ele tem que medir, número 1, o santuário de Deus, número 2, o altar, número 3, aqueles que o adoram, né? Irmãos, visão apocalíptica é um negócio muito interessante, né? E muito doido, tá? Muito doido mesmo, é um negócio assim, surreal, né? Porque quando fala que é para medir o prédio, você até entende, né? Imagina que o irmão Celso, né? Nosso irmão Celso, que é nosso vice-presidente. Imagina que o irmão Celso, ele fala lá para o irmão Givaldo, Givaldo, vai lá na igreja e mede a igreja, o prédio da igreja. Até aí é fácil, né? Tudo bem, vou medir o tamanho da igreja. Givaldo, depois você mede o púlpito. Tudo bem? Vou medir lá o altar. Givaldo, agora você mede as pessoas. Medir as pessoas? Vocês viram ali o que é pedido para João? Mede o santuário, mede o altar e os que nele adoram, para medir as pessoas. Quando você imagina a visão, é um negócio surreal, né? Imagina João tendo que andar medindo o templo e depois medir as pessoas. Mas é uma visão apocalíptica. Tá? Já comento mais sobre isso. Só que ele foi proibido de medir algumas coisas. Olha só, na sequência é no verso 2, né? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque ele foi dado aos gentios, né? Então, é falado para João, mas não mede o lado de fora, não mede, Givaldo, não mede o estacionamento da igreja, tá? Mede só o prédio, seria algo desse tipo, tá? Mede só o templo em si, não mede o átrio exterior, que depois eu explico para os irmãos. Porque ele foi entregue aos estrangeiros, tá? Gentios aqui são os estrangeiros, aqueles que não são judeus, tá? E esses estrangeiros vão pisar, aí você imagina que vai pisar o quê? O templo, né? Não, vão pisar a cidade santa. Qual que é a cidade santa? É Jerusalém, tá? E aqui eu coloquei outra observação, né? Quando João escreveu o Apocalipse, já não existia mais o templo de Jerusalém. Olha que curioso. João fala do templo como se o templo existisse. Mas quando João escreveu, os romanos já haviam destruído o templo de Jerusalém no ano 70. Então, isso aqui é muito interessante também. Bom, nós temos aqui a continuidade, então, desse interlúdio, já mencionei e tal. Agora, vamos aqui para as interpretações, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei das dificuldades, né? Então, nós vamos aprendendo, vamos entendendo, e algumas coisas nós vamos apenas imaginando, tá? Eu vou mostrar para os irmãos aqui que existem 4 interpretações plausíveis para o capítulo, né? Sobre essa passagem, especialmente aí, do que está acontecendo no templo e das 2 testemunhas, tá bom? Então, vamos ver quais são as 4 interpretações, tá? Que são feitas por teólogos, tá? Pessoas que tentam entender o livro do Apocalipse. Primeiro, né? Muitos comentadores acham que ele é um trecho de um livro apocalíptico judaico anterior, escrito antes do ano 70, quando o templo ainda estava de pé. Por isso, deve ser encarado como intenção literal e histórica. Então, sobre essa parte aqui, eu até dividi em 2, tá? Existem 2 formas que alguns teólogos entenderam esse texto. O que eu acabei de falar para os irmãos, que o templo de Jerusalém, quando João escreveu o Apocalipse, já estava destruído. Ainda hoje, não existe mais o templo de Jerusalém. O que existe lá em Israel, né, em Jerusalém? Uma mesquita, a mesquita de Omar, né? Está no mesmo lugar que era o templo de Jerusalém. E existe um muro enorme chamado Muro das Lamentações,
que é a única coisa que restou do Templo de Jerusalém. Então, alguns teólogos propuseram que ou o Apocalipse foi escrito antes, né? Então João teria tido a visão antes da destruição do templo, e aqui ele já estava falando da destruição literal do templo feita pelos romanos. E alguns outros entenderam que essa revelação ela aconteceu antes e João colocou agora, né? Só que essa daqui é a interpretação menos significativa, menos provável. Porque todo o contexto do Apocalipse está falando do quê? Do anticristo, da volta de Jesus, né? Da chegada do juízo final, da chegada do tempo final. Então, me parece que não tem sentido imaginar que João está falando do templo antigo de Jerusalém que foi destruído realmente no ano 70, mas que João está falando de algo no futuro que ainda vai acontecer, tá bom? Mas é importante a gente conhecer essa linha de interpretação e a gente saber, né, ou pelo menos lembrar que o Templo de Jerusalém já não existe mais, está destruído de fato, né? Segunda interpretação, os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas, que palavrinha legal, né? Então, dispensacionalista é que divide a história em dispensações, em períodos, ok? Bom, eles vão interpretar essa passagem muito literalmente. Deixa eu grifar a palavra muito aqui, porque o problema não é nem a parte literal, mas é a palavra muito, muito literalmente. Irmãos, vocês sabem qual é uma das maiores dificuldades para entender o livro do Apocalipse? É que o Apocalipse ele mistura coisas literais com coisas simbólicas. E às vezes para a gente é difícil separar o que é um símbolo, uma metáfora, uma visão, daquilo que é literal. Tem coisas que é evidente, né? Você lê e você já sabe, não, isso não é literal, né? Por exemplo, você acha que Jesus é um cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos, né? Claro que não, né, gente? Né? Então você sabe que aquilo é um símbolo, aquilo não é literal, né? É um símbolo, é uma visão que tem um significado, ok? Então tem coisas que você lê, você já sabe, não, isso aqui é um símbolo. Só que tem coisas que a gente lê e a gente fica pensando, e agora? Será que é um símbolo ou será que é literal? Será que é um símbolo ou será que é literal? Né? Então, alguns dispensacionalistas tentam interpretar o Apocalipse o máximo de literal possível. O máximo de literal possível. Por exemplo, vocês viram ali na leitura que está escrito que as testemunhas sai fogo da boca delas. Vocês viram lá? Das 2 testemunhas que sai fogo da boca delas e mata aqueles que os perseguem. Lembra quando eu comentei para vocês do filme Deixados para Trás e tal, né? Que é uma visão dispensacionalista. Tem muita coisa legal lá no filme, mas tem muita coisa também que a gente sabe que é um ponto de vista extremamente literal. Por que eu estou lembrando desse filme? Porque lá no filme o profeta abre a boca e sai fogo da boca dele. Agora, será que é literal que vai existir um profeta que parece um dragão, que abre a boca e sai uma chama de fogo e mata as pessoas? Será que isso é literal? Está escrito no Apocalipse que da boca de Jesus sai uma espada. Será que Jesus não tem língua? Será que no lugar de língua é uma espada que sai da boca de Jesus? Ou será que é só uma metáfora para a palavra de Deus, que sai da boca a palavra, não é? E a palavra é uma espada de 2 gumes, como diz o texto de Hebreus, ou como diz o Paulo em Efésios, dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Então, é claro que é muito mais fácil a gente entender que é uma metáfora, que a palavra de Deus é como uma espada, e não que literalmente Jesus, no lugar da língua, tem uma espada que sai da boca. Mas essa passagem, ela mistura muito, e é difícil, às vezes, a gente determinar o quanto que é literal e o quanto que é simbólico, tá bom? Algumas coisas é mais fáceis, e outras não. Então, visão dispensacionalista. Ela tenta interpretar toda essa passagem bem literal, de uma forma bem literal. Ou seja, do jeito que está ali, vai acontecer letrinha por letrinha. Ou seja, até um símbolo pode se tornar uma coisa literal,
né? Reconhecendo nela uma profecia de restauração do templo judeu em Jerusalém no fim dos tempos e da luta entre judeus restaurados e o anticristo, que é a besta. Ou seja, eu não acabei de falar para vocês que o templo de Jerusalém não existe mais? Foi isso que eu disse agora? E não existe mais. Mas uma visão bem literal vai entender que um dia aquela mesquita de Omar, a mesquita muçulmana, ela vai ser derrubada e vai ser reconstruído naquele lugar o templo de Jerusalém. Porque só dessa forma poderá acontecer literalmente o que a gente leu aqui no Apocalipse. Então, uma interpretação completamente literal pode deixar as pessoas descansadas que o fim do mundo não está chegando ainda, né? Por quê? Porque não existe o templo de Jerusalém e aqui é falado do templo de Jerusalém. Então, para o fim do tempo chegar, é preciso primeiro derrubar a mesquita de Omar e reconstruir o templo de Jerusalém, né? Pessoalmente, eu até acredito que no futuro o templo de Jerusalém vai voltar a existir, né? Sobre o templo, nós temos muitas visões, tá? No livro de Ezequiel, profetas do Antigo Testamento, né? Várias passagens bíblicas vão dar uma importância ao templo de Jerusalém no tempo final. Agora, quando que isso vai acontecer é difícil determinar. Mas pode ser um símbolo também, pode ser uma questão simbólica, por que não, né? É difícil determinar. Mas, como eu estava dizendo, essa é a visão bem literal, né? Mais literal possível. Mas existe uma dificuldade aqui. Qual que é a dificuldade? É essa que eu estou falando, né? No meio de toda essa história tem coisas que têm que ser simbólicas, né? No meio desse capítulo tem coisas que não são literais, tem coisas ali que parecem ser simbólicas, como essa ideia de sair fogo da boca, né? Talvez não seja o fogo saindo da boca, é um negócio muito estranho, né? Talvez seja o poder da palavra desses profetas, né? Como Elias. Lembra de Elias? Homem de Deus, desce até nós. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Mas não saiu da boca de Elias. Caiu fogo do céu e matou aqueles homens. Ok? Terceira forma de interpretação é que essa é uma profecia do destino da igreja em um mundo hostil. Ou seja, não está se referindo aos judeus, mas está se referindo à igreja no tempo final, no meio de um mundo de perseguição, de um mundo de hostilidade, de um mundo que jaz no maligno. E a igreja vai sofrer perseguição e martírio. Então, essa terceira forma de interpretar, ela vai acabar não entendendo que as duas testemunhas são dois profetas que vão surgir. Mas eu ainda vou falar deles lá na frente, tá? Mas vai entender que é como se fosse um símbolo para a igreja. É a igreja que profetiza, é a igreja que prega, é a igreja que fala, é a igreja que é perseguida. Tá? Essa é uma terceira forma de interpretação. Quarta forma de interpretação, ela vê aqui uma profecia da preservação e salvação no fim do povo judeu. A quarta forma de interpretação, inclusive o William Barclay, ele compactua com essa, né? Que eu tirei dele aqui as informações, né? E parece que tem muito sentido aqui o que ele fala, tá? Baseado em outras passagens bíblicas. Olha só. Então ele vai entender que esse texto do Apocalipse está falando que no tempo final a salvação vai chegar para os judeus, porque nós estamos na visão em Jerusalém. E é medido o templo de Jerusalém. E é feito muito claro no texto uma distinção entre quem é judeu e quem não é judeu. Ela fala dos gentios, né? Os gentios pisarão a cidade santa. Então parece que o texto está mostrando alguma coisa muito especial para os judeus nesse período. Então seria uma profecia sobre a preservação e a salvação do povo judeu convertido a Cristo. Veja, não é um judeu que não crê em Cristo. As duas testemunhas, quando é contada a história, fala que eles vão ser perseguidos e mortos na cidade aonde foi crucificado o seu Senhor. Ou seja, essas duas testemunhas, elas aparecem aqui na descrição como judeus crentes, como judeus cristãos. Tá? Bom, nós temos aqui que lembrar também que no começo da fé cristã, né,
não era tão separado o judaísmo de cristianismo, tá bom? Não era tão separado o judaísmo de cristianismo. É depois do ano 70, inclusive depois da destruição do Templo de Jerusalém, que vai começar a ter uma divisão cada vez mais forte entre judeus e cristãos. Mas no começo, na era ali da igreja primitiva, nas primeiras décadas, os cristãos eram vistos como um segmento do judaísmo. É como se fosse um grupo de judeus que crê que o Messias já veio, que o Messias é Jesus Cristo. Mas se viam como judeu. Inclusive, tem uma coisa interessante, que Paulo, lá em Atos, capítulo, se não me engano, capítulo 23, quando Paulo faz a sua defesa, Paulo não diz, eu era fariseu. Paulo diz, eu sou fariseu. Isso é muito significativo. Da ideia que Paulo se via ainda como um judeu, como um fariseu, mas que crê em Jesus como Messias e Salvador. Na defesa dele, ele vai dizer, eu sou fariseu, e por causa do que eu falo, que é a ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo perseguido. Né? Bom, nós temos aqui algumas passagens bíblicas que podem corroborar para essa ideia, né? Que não precisa anular as outras, tá? Todas as outras, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Em Romanos, Paulo vai escrever 3 capítulos em Romanos falando sobre os judeus. Porque Jesus surgiu entre os judeus, Jesus era judeu, filho de judeus, não é isso que está escrito lá por Paulo mesmo em Romanos? Maria era judia e tal. Jesus viveu como judeu, praticou muitas coisas como judeu, os apóstolos eram judeus, tá bom? Só que conforme vai passando o tempo, a comunidade cristã, ela vai como que saindo do meio do judaísmo. E ela começa a receber muitos não-judeus e cada vez mais vai se distinguindo aqueles que são chamados de cristãos ou que são chamados judeus. E aí surgiu um problema. Né? Qual que era o problema? E os judeus que não creem em Jesus? Paulo vai escrever 3 capítulos em Romanos para falar sobre Israel. Mas o que nos interessa aqui é o pensamento apocalíptico de Paulo, né? Que é das Escrituras. Nós que cremos que a palavra é uma revelação, né? Nós vamos ver aqui uma coerência no pensamento. Qual que é? Paulo ele diz o seguinte, que os judeus originais, eles eram os ramos das oliveiras. Lembram disso? E que Deus tirou os ramos e enxertou no lugar ramos de uma árvore brava, o jabuzeiro, que ele vai falar que somos nós, os gentios. Aí ele vai falar, Deus é poderoso para colocar de novo aqueles ramos que foram retirados, os ramos originais, ou seja, ligados com Deus novamente na salvação. E Paulo vai dizer, em Romanos 11, 26, eu já li o versículo inteiro para vocês numa aula passada, Paulo vai dizer assim, ó, e assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Isso Paulo falando do futuro. Paulo diz que no futuro, aí ele fala até do tempo dos gentios. Ele fala quando tiver cumprido a plenitude dos gentios, o tempo da salvação dos gentios, ele diz que Israel ou os judeus vão se voltar para Jesus, crendo que ele é o Salvador. E aí ele diz, e todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. E aí a ideia que seria o quê? Né? Que nessa época futura, os judeus vão se voltar novamente para Jesus, e toda essa descrição do capítulo 11 do Apocalipse se refere muito a um momento em que são os judeus que estão testemunhando que Jesus é o Messias, tá? Ou que Jesus é o Salvador. Aqui tem algumas passagens bíblicas que são muito interessantes. Tá? Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, os irmãos se lembram? Mateus 23, Jesus estava chegando em Jerusalém, Jesus chorou, e Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são te enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. A gente conhece mais essa parte, né? Mas Jesus completa dizendo o seguinte, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, só o trecho final, né? O próprio Jesus falou disso, depois de lamentar sobre Jerusalém, afirmou, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até
que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aqui dá a entender que Jesus estava falando, né, que o povo judeu, as suas lideranças, havia rejeitado ele como o Salvador, e que eles iriam ficar sem essa presença do Messias até o momento futuro, quando eles dissessem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós temos também Lucas 21, 24. Jesus vai dizer o seguinte, olha, Lucas 21, 24, eu coloquei mais abaixo o texto, tá? Também. Até os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Temos uma outra passagem de Jesus falando que os gentios vão dominar Jerusalém, Israel, né? Vão dominar, tem o tempo dos gentios até se completar. Né? E nós temos um texto de Atos 3. Olha esse texto de Atos, Pedro pregando, que interessante. Pedro disse para os judeus, aqui é uma pregação para os judeus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que ele envie o Cristo. Jesus já não foi enviado, irmãos? Por que Pedro está falando que Deus vai enviar o Cristo? Aqui, Deus vai enviar o Cristo na sua segunda volta. Pedro está falando algo para os judeus assim, Cristo já veio e vocês não creram. Por quê? Vocês esperam um rei, né? Então, não chegou o momento. Então, se arrependam, se convertam, até que chegue o tempo que Deus vai enviar de volta o Cristo, que já foi designado. É Jesus, não é outro. Verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba. Jesus não subiu ao céu? Olha o que Pedro diz. Ao qual é necessário que o céu receba até. Olha o até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus profetas desde a antiguidade. Então, Pedro também fala de um futuro, quando os judeus vão se converter, e quando isso acontecer, Jesus vai voltar, né? E vai restaurar todas as coisas. Então, tem vários textos, Romanos, Lucas, Atos, e o Apocalipse é a visão. Então, parece que colabora muito com a ideia de judeus nessa época que vão cumprir uma missão para Cristo. Lembra dos 144 mil selados? E na visão eles são o quê? Eles são judeus. Né? Bom, vamos lá. João é chamado para medir o quê? O templo. Lembra que eu falei que é muito estranho essa parte? Porque João é chamado para medir o templo, o altar e para medir as pessoas. Não é isso? Então, imagina você, vai lá na igreja, mede o templo, puxa a trena. Irmã Lourdinha, me ajuda, segura a trena aí que eu vou puxar que a gente mede o templo. Né? Beleza. Vamos medir o púlpito da igreja, né? O altar. Aí você vai lá e mede, beleza. Agora vamos medir as pessoas. Você já pensou? Você chega ali na entrada, a irmã Valdeci, que recebe a gente, precisa no lugar de um álcool em gel, a irmã Valdeci está com 1 metro ali, uma trena para medir a gente. Né? Na visão está medindo pessoas também. Isso só pode ser simbólico. Lembra que eu disse? Aqui tem uma mistura. Então, isso daqui é muito interessante, porque agora começa a misturar, aparentemente, coisas simbólicas com coisas literais. Por isso que tem uma dificuldade nesse capítulo. Será que tudo é simbólico? Será que tudo é literal? Ou a minha opinião, tá? É a forma como eu entendo. Eu entendo que aqui existe uma mistura de coisas simbólicas com coisas literais. Né? É muito difícil você imaginar João andando por Jerusalém medindo as pessoas. E para que Deus quer saber a altura das pessoas? Será que é para fazer a roupa que a gente vai usar lá no céu, tá tirando as medidas? Né? Eu acho que não é isso não. Né? Essa medida aqui ela é simbólica, ela tem outro significado. Né? Então vamos ver, o que será que significa medir? Tá? Aí eu coloquei algumas observações aqui, depois os irmãos vão ler, tá? Deixa eu comentar rapidinho já as observações que eu coloquei aqui. João é chamado para medir o santuário, o altar e as pessoas. Só que é falado para ele não medir o átrio exterior. Eu vou colocar aqui para os irmãos o desenho do templo.
Olha, esse é um desenho do templo, estão vendo aqui? Quando é falado para João medir o santuário, seria só essa parte aqui, ó, da construção coberta. O altar ficava nessa parte aqui, um pouquinho para fora, né? Então seria para medir isso daqui. O santuário é visto como essa parte. E a parte que João não deveria medir é onde tem esse monte de pessoa aqui fora. Eu vou colocar uma imagem de uma maquete, tá, em desenho, tá? Do templo de Herodes. Olha o tamanho, era muito grande, tá? Então, tudo isso daqui é o templo. Tudo isso daqui é chamado de templo. Mas o santuário é só o prédio pequenininho aqui dentro. Foi falado para João medir só aqui. E aqui na frente, tá vendo aqui, olha? Aqui é o altar. Seria para medir essa parte aqui, ó. Essa área maior, essas duas áreas maiores, aqui abaixo das escadas, aqui e lá atrás, ó, era a parte que foi falado para João. Lá você não precisa medir. Lá era o átrio dos gentios. Como que funcionava isso? Mas não se esqueça, o templo aqui já havia destruído, tá? Mas João conheceu, né? João andou com Jesus, entrou no templo e tal. Como que funcionava isso daqui? O templo, ele tem a parte chamada Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Tem um lugar santo, onde os sacerdotes entravam, onde tinha, por exemplo, o candelabro, a mesa dos pães asmos, tá bom? Onde tinha um altar de incenso, isso ficava no lugar santo. Então, o templo, o prédio do templo em si, o santuário, lá no texto aparece como santuário, ele tinha duas partes, o Santo dos Santos e o lugar santo. Aqui na frente ficava o altar, tá vendo? Eu não sei se os irmãos conseguem ver, tem um quadradinho aqui, olha, e aqui em cima está escrito altar. Era aqui que o sacerdote derramava o sangue dos animais. Então, aqui também faz parte do complexo do santuário que João está medindo. Ele é chamado para medir o altar, é aqui, tá bom? E aqui nós vamos ter outras duas áreas. Uma área que todo homem judeu podia entrar, que é mais ou menos por aqui também, e uma área que as mulheres judias podiam entrar, que é por aqui também. Então, imagina esse quadrado aqui maior. Provavelmente, João teve que medir essa área. Agora, para complicar, na época de João não existia mais, já estava tudo destruído, mas é na visão. Então, João mede isso daqui. Só que é proibido para João medir o restante, a parte externa, que é onde ficavam os não-judeus. Quem não era judeu era proibido de entrar nas outras partes, com pena de morte, inclusive. Tá? Só podia entrar nessas partes interiores aqui, né? Quem era judeu. E ainda tinha uma parte só para as mulheres ficavam aqui, e quem avançava no próximo patamar eram os homens. E lá dentro só quem era sacerdote. E lá mais profundo, só o sumo sacerdote. Bem exclusivista mesmo. Tá? Então, na visão, é essa parte aqui que João mede. Aqui tem um desenho, né? Seria essa parte aqui, ó, onde está murado, aqui, seria isso daqui. E aqui é a parte onde ficavam os gentios, que é onde o anjo falou, ou a voz falou para ele, não mede aqui fora. Tá? E lá, em volta à cidade. Tá bom? Bom, vamos lá. O que significa medir na Bíblia? Né? O que significa medir? Medir tem dois significados, irmãos. Medir pode significar o juízo de Deus e medir pode significar proteção de Deus. Pode significar algo muito ruim, é o juízo de Deus, ou pode significar a proteção de Deus. No sentido negativo, seria mais ou menos como naquela visão em Daniel. Os irmãos se lembram quando uma mão apareceu na parede e começou a escrever, lá na festa que o rei deu, né? E aí Daniel é chamado para interpretar a escrita na parede, e João diz, ó rei, o que está escrito é que pesado foste numa balança e achado em falta, e o reino é tomado de ti e passado para outro. Então, pesado numa balança e achado em falta. Aquele é o medir de Deus no sentido de juízo. É como se Deus estivesse medindo a pessoa, como se fosse avaliando, analisando. Então, às vezes, no Antigo Testamento, a palavra medir aparece nesse sentido de juízo. Só que outras vezes ela aparece no sentido de proteção
para preservar, que é o sentido aqui do texto, irmãos. O que está sendo medido aqui é só coisa boa, né? O que está sendo medido é o santuário, o altar e os que adoram. Quem ficou excluído? Aqueles que vão perecer. É como se Deus estivesse delimitando a área de juízo. É como se Deus estivesse marcando os que são seus. Aqui é uma linguagem figurada igual do selo. Lembra que foi falado, olha, aos anjos, não causem mal à terra até que primeiro tenha selado todos os eleitos de Deus? Lembra de Ezequiel, quando anjos estão armados para causar uma grande destruição em Jerusalém? Mas é falado para um anjo, ó, primeiro você vai na frente e marca um sinal na testa. Quem tiver essa marca, não destrua. Né? Então, quando é dito aqui para João medir o santuário, medir o altar e medir pessoas, ele está como que marcando ou delimitando aqueles que serão protegidos por Deus. Então, essa passagem aqui, ela é altamente simbólica, né? Ela provavelmente está simbolizando que Deus vai preservar e separar os que são seus na época do juízo. Só que quando eu digo os eleitos e os que são seus, eu não estou sendo pensando aqui no sentido fatalista, tá? Como se houvesse pessoas que Deus as excluiu, né? Não. Eu estou pensando aqui naqueles que se voltaram para Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e confiaram nele. Esses são os eleitos, tá bom? Então, a minha perspectiva é essa, tá? A minha leitura é essa. Pois o altar e o templo aqui, ele muitas vezes nas escrituras identifica o povo de Deus, principalmente na Nova Aliança. Deixa eu ver onde eu coloquei, acho que está um pouquinho mais para baixo, né? Na Nova Aliança, que é vou dizer assim, o Novo Testamento, nós não podemos tirar da nossa mente o texto de João na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Quando foi falado assim, a mulher samaritana pergunta, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar, mas o nosso povo diz que é nessa montanha. E tu o que dizes? Aí Jesus vai e responde, mulher, chegada a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A partir daí, o Novo Testamento ele vai dar uma ênfase que o templo de Deus são pessoas. Nós temos isso em Paulo, inclusive aqui é usada a expressão santuário de Deus, tá? Nós temos em Paulo, em Coríntios, em Efésios, nós temos em Pedro, nós temos aqui no Apocalipse a ideia que o templo de Deus são pessoas. Então foi sugerido, e é de um modo muito plausível, que o que está sendo separado aqui, o santuário de Deus que é protegido, não é exatamente o templo de Jerusalém, que nem existe mais, mas são as pessoas que se voltaram para Deus nesse período do fim. Pedro vai nos chamar de pedras vivas, de casa espiritual. Paulo vai falar que nós somos o templo do Espírito de Deus. E o Apocalipse vai nos chamar de coluna, nós vamos ser feito coluna do santuário de Deus. Será que a gente vai virar uma pedra lá no templo? Não, né? É outra linguagem metafórica. Mas isso não exclui a possibilidade de algum vislumbre literal. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que no tempo final do anticristo, é bem provável que o templo de Jerusalém seja reconstruído. E pode, de fato, acontecer a proteção do templo de Jerusalém. Só que isso jamais deve omitir de nós a perspectiva de que, mais do que proteger um prédio, está se referindo às Escrituras à proteção dos verdadeiros adoradores de Deus. Esse texto vai fazer uma distinção. Lembra? Na sequência tem um terremoto que morre um monte de pessoas, né? São dois grupos aqui. O que está acontecendo nessa primeira cena da visão é um grupo
que adora a Deus está no santuário diante do altar. E quem está de fora não é protegido, não entra na área da proteção. Essa linguagem é muito provável que a ideia aqui é bem simbólica e ela está mostrando dois grupos. O grupo do verdadeiro judeu, essa ideia do verdadeiro judeu, Paulo usa em Coríntios, tirando de Deuteronômio e de Jeremias. O verdadeiro judeu é aquele que tem o coração transformado, né? Separado daquele que é o falso adorador, aquele que Jesus disse que são pessoas que se aproximam dele apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Isaías 29:13 e Mateus 15:8. Ou lá, como nós já lemos antes, aqueles que são selados, diz lá no texto que o flagelo, lembra que a gente leu isso? A praga de Deus vem, mas ela não atinge quem tem o selo. A linguagem aqui é a mesma. Tá? Aqui a ideia do templo, que eu já mostrei para os irmãos. Aqui eu coloquei todos os textos, tá? Que o povo de Deus, a igreja de Deus, é chamado de templo. Então, 1 Pedro, Efésios, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu deixei aqui para os irmãos todas as passagens, tá? E eu fiz uma observação aqui importante, tá? Mas não devemos nos esquecer da fluidez da revelação apocalíptica que mistura símbolos e realidades, metáforas com fatos futuros. Logo, pode ser, número 1, que quando fala do templo é apenas o prédio reconstruído. Número 2, que é apenas o povo de Deus, seja a igreja ou seja Israel convertido, tá? E 3, uma referência a ambos, ou seja, pode existir um templo e um povo convertido também. Não tem nenhum problema nós usarmos essa terceira perspectiva, tá? Quando eu digo Israel convertido aqui, né, eu estou pensando na forma que o Novo Testamento apresenta. Como que Paulo apresenta, o Apocalipse apresenta, os evangelhos apresentam? Apresentam que o povo judeu se volta para Jesus como Cristo no tempo do fim, né? É essa a forma que a igreja tem apresentado ao longo dos séculos. Os gentios, eles vão dominar Jerusalém, a cidade, por 42 meses. Aqui eu vou repetir o que eu já disse para os irmãos lá em cima, tá? Olha, isso aqui é interessante também, tá? Quando a gente está estudando Apocalipse, né? Nós não estamos estudando escatologia, né? Se fosse, escatologia também. Mas qual que é a diferença? Se fosse um estudo de escatologia, nós estaríamos usando vários outros livros da Bíblia. Mas nós estamos vendo o Apocalipse capítulo por capítulo. E a gente foca especialmente no Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Porque essa parte aqui dos gentios pisarem a cidade santa, ela não é à toa que aparece aqui. Essa mesma ideia está em Isaías 63:18, Daniel 8:13, Zacarias 12:3 e principalmente Lucas 21:24. Prestem atenção que não é uma coisa só do Novo Testamento. Isso sai do Antigo Testamento. Então, até os judeus ortodoxos pensam em algo nesse sentido. E outra coisa que eu quero que os irmãos já tenham na sua memória, que existe 4 termos aqui sinônimos, tá? Eu acrescentei um aqui agora. Quando você lê 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, se refere ao mesmo período. E algumas vezes, como em Daniel, está escrito assim, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto que dá? 3 tempos e meio. O que é 3 tempos e meio? 3 anos e meio. Então, no Apocalipse aparecem essas linguagens. 1 tempo, 2 tempos e 1 tempo e meio. 3 e meio. 3 anos e meio. 42 meses. 1.260 dias. Essa linguagem, então, ela é retirada de Daniel. É em Daniel que aparece pela primeira vez essa linguagem temporal e ela vai se repetir aqui no Apocalipse, que tem tudo a ver com essas outras passagens bíblicas, tá bom? Vamos lá. Né? Esse número, então, ele foi retirado de Daniel e ele significa o quê? Que vai existir um período de 3 anos e meio e, olha, é a metade de 7, né? Metade de 7, 3 e meio. Então, por 3 anos e meio,
o mal vai dominar sobre a terra. Então é como se fosse por um período de 3 anos e meio que a besta, o anticristo, né? O dragão, as forças do mal vão agir com maior intensidade sobre a terra. Seria algo nesse sentido. Agora, nós temos que pensar, esse período é literal? Será que é literal? Será que, de fato, são 3 anos e meio? Se a gente soubesse hoje, olha, o anticristo está governando, a gente podia pegar um calendário, fazer um xizinho e marcar 3 anos e meio, será que é literal? Então, alguns vão entender que é literal, esse 3 anos e meio certinho. E outros vão entender que não, é um período de tempo, né? É um período de tempo. E aqui eu quero até levantar uma curiosidade, né? Quando Daniel escreveu sobre 3 anos e meio, o calendário de Daniel não era igual ao nosso, né? Israel já teve calendários com menos de 365 dias, né? Um pouco menos, calendário lunar, né? Então nós temos muitas coisas a pensar e refletir. Então agora aqui é o momento que eu falo para vocês, verdades e hipóteses. Uma verdade bíblica que aparece aqui, vai ter um período em que o governo mal da besta, do anticristo, vai ter grande poder na terra e vai fazer grande perseguição. Isso é uma verdade, está no Apocalipse e em outras passagens bíblicas. Isso qualquer teólogo vai concordar. Tá? Pelo menos a maioria deles, ou os mais ortodoxos. Né? Agora, o ponto de discordância é um período de 3 anos e meio literal ou é um período simbólico? Essa é a parte de discordância. Né? Então, aqui eu sou honesto com os irmãos em dizer. A gente não tem como determinar especificamente que é literal 3 anos e meio, por questões até de calendário. Tá? Eu, pessoalmente, até entendo que é bem possível que o anticristo vai ter um governo na Terra por um período curto, que pode ser 3 anos e meio. Inclusive, Jesus disse, né, que se esse tempo não fosse abreviado, porque a tribulação vai ser tão forte, Jesus disse que ninguém se salvaria. Então, isso Jesus também disse. Ele disse que é um tempo abreviado, mas de intensa tribulação. E é Jesus que vai dizer, inclusive, que vai ser uma grande tribulação, qual nunca houve antes. É esse período aqui que a gente está lendo. Então, essa é a verdade. Vai haver um período que o anticristo, ou que a besta, né, que os poderes do mal estarão no poder com grande liberdade de ação. E o povo de Deus vai ser perseguido nesse período. Esse povo de Deus, eu ainda posso dividir em 2 partes. Pode ser a igreja que vai estar aqui, ainda não arrebatada, ou pode ser os judeus convertidos nesse período. Não atrapalha a ideia da igreja ser arrebatada antes, e aqui nós temos uma época que os judeus convertidos estão aqui. Ou pode ser tanto os judeus quanto a igreja nesse momento. Vocês perceberam? Por isso que é importante a gente estudar. Tem coisas que nós encontramos como verdade certa, né? Não tem hipótese. De fato, vai acontecer um período assim. Agora, as hipóteses, aí eu apresento para os irmãos com toda honestidade, que é uma hipótese, tanto que tem teólogos que interpretam diferente. Pessoalmente, vou repetir, eu entendo que de fato vai ter um período que o anticristo vai governar, um período curto, que provavelmente seja 3 anos e meio. Isso é bem provável, né? É possível falar isso, não tem nenhum problema. Mas se o número for simbólico, para mim também não vai ser nenhuma crise, tá? Olha aqui a passagem de Daniel, nós já estamos chegando na final dessa parte, tá? Passagem de Daniel que fala, é a primeira menção na Bíblia dos 3 anos e meio. É a primeira menção na Bíblia. Olha só como começa toda essa imagem apocalíptica, ela tem origem em Daniel. E a descrição de Daniel é mais difícil que o Apocalipse às vezes, tá? Olha só. Daniel tem uma visão, aqui eu peguei só o trecho que nos interessa, e olha como é parecido com o que acontece aqui no Apocalipse 11. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantam daquele mesmo reino. Olha, aqui a visão já se interpreta, vocês viram? Daniel viu 10 chifres, aí ele já explica. 10 chifres são 10 reis. Pronto. Aqui não tem hipótese, aqui é fácil. Agora tem coisas que a Bíblia não explicou. Né? E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Esse é o anticristo. Tá?
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e as leis. Esse é o governo do anticristo. E os santos lhe serão entregues nas mãos. A intensa perseguição contra os santos. Quem são esses santos? Então, pode ser tanto a igreja nesse período, quanto os judeus convertidos. Aqueles que entendem que a igreja é arrebatada antes, sempre observa que nesse período da grande tribulação nunca é falado igreja, sempre é falado os santos ou o povo de Deus, que pode se referir aí aos judeus, tá? Mas é a possibilidade aqui. Mas a verdade é, o povo de Deus será entregue nas suas mãos. Por quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Tá bom? O que acontece quando toca a 7ª trombeta? Vocês lembram lá quando toca a 7ª trombeta? O que foi falado? Né? As nações se enfurecem, mas chegou a ira de Deus. E agora é o momento que ele vai julgar aqueles que são os ímpios, mas vai trazer o galardão para os servos de Deus. E agora, o que é dito lá na 7ª trombeta? Deus e o seu Cristo vão reinar. Olha como aparece aqui em Daniel, depois do período do governo do anticristo, aí de 3 anos e meio. Né? Aí diz aqui o verso 26, mas depois desse período de 3 anos e meio, né? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o que está na 7ª trombeta. Verso 28. Aqui terminou o assunto. Aqui é Daniel que está escrevendo, tá? Quanto a mim, Daniel, eu e os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. Irmãos, como já deu aqui 6h30, né? Vocês viram que não é fácil entender, né? Estou vendo ali a irmã Maria de Lourdes coçando a cabeça, né? Então não é fácil a gente entender essas visões. Mas olha o que aconteceu com Daniel quando ele acabou a visão. Ele fala que ele muito se perturbou e o seu rosto ficou pálido. Então, se você acha, está acompanhando a nossa jornada difícil aqui no Apocalipse, e não é fácil, né? Você está acompanhando e está achando difícil, se preocupa, tá? Que Daniel, quando teve a visão, ele ficou pálido e perturbado. Isso ele que teve a visão. Quanto mais nós estamos lendo e tentando compreender toda essa revelação bíblica que está acontecendo aqui. Tá bom? Eu vou parar por aqui, irmãos, que já deu 6h30, e na semana que vem, aí eu falo das 2 testemunhas e da 7ª trombeta, que não deu tempo de falar hoje, tá? Mas eu acho que foi válido. As 2 testemunhas, nós vamos ter que olhar o quê, né? Quem elas podem ser, as possibilidades de quem elas podem ser, e esse desfecho final. Aliás, irmão, se eu pegar mais 8 minutos, eu já falo das testemunhas. Acho que dá, não dá? Acho que eu vou avançar aqui para a gente já fechar pelo menos as testemunhas. Pode ser? Acho que pode, né? 8 minutinhos a gente termina. Hoje não tem nenhuma transmissão do Zoom, eu acho. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem de alguém me chamando aqui. Não, eu falo 8 minutos e eu já concluo essa parte de hoje. Eu acho que está tudo certo. Então, vou falar para os irmãos as 2 testemunhas, né? Nós já lemos ali o texto, não precisa ler de novo. Quem pode ser essas 2 testemunhas? Nesse período aqui, dos 1.260 dias, 42 meses, vai aparecer 2 testemunhas que vai pregar e vai atrair uma ira global, porque diz que as pessoas vão fazer até festa quando elas morrerem, né? Mas quem que é essas 2 testemunhas? Quem são? De novo aqui, irmãos, as possibilidades de interpretação. Primeiro, né, tem aqueles que interpretam como puramente alegórico, é uma alegoria. Né? Tem gente que acha assim, 2 testemunhas se referem a 2 coisas, o Antigo e o Novo Testamento, é as 2 testemunhas de Deus, o testemunho do Antigo Testamento e o testemunho do Novo Testamento. Tem gente que interpreta assim. Mas
a maioria dos teólogos não concorda, tá? Interpreta só como alegoria, tá? Segunda forma de interpretar, e essa, inclusive, ela foi popular até mesmo ali no século II e III. A igreja, um pouco depois da igreja primitiva, muitos acreditavam nisso, que as duas testemunhas é a volta de Enoque e de Elias. Vocês sabem que no Antigo Testamento tem 2 homens que não morreram, não foi? Quem são as 2 pessoas arrebatadas que não viram a morte? Enoque e Elias, né? Então, houve uma crença muito forte na igreja ali, depois dos apóstolos, de que essas 2 testemunhas que aparecem do nada, vocês viram que aparece do nada? Do nada, no texto do Apocalipse diz, as minhas 2 testemunhas. Ué, do nada apareceu assim? Então, muitos imaginam que são os 2 profetas que vão voltar. Eles não morreram lá no Antigo Testamento, foram arrebatados e agora Deus os envia de volta, Enoque e Elias. Tá? Outra interpretação, inclusive, eu até tirei aqui, ó, eu coloquei outra possibilidade provável, essa daqui, o William Barclay, ele acredita que é isso daqui, tá? Tem alguns teólogos que acreditam que é essa terceira possibilidade. Acredita não que seja Enoque e Elias, mas que é Moisés e Elias. Que Moisés vai ressuscitar, Elias vai voltar, e os 2 vão pregar nesse período. Inclusive, tem alguns que acham até que Moisés não morreu, né? Que diz que o corpo de Moisés era disputado, mas se o corpo era disputado é porque ele morreu, né? Só que tem na tradição judaica crenças que ou Deus o ressuscitou, mas que Deus escondeu o corpo de Moisés, né? Como está lá em Judas, diz que até Miguel e Satanás disputaram o corpo de Moisés. Mas então, existe uma interpretação que diz que Moisés e Elias vão aparecer nesse período final para pregar. Inclusive, é lembrado que no Monte da Transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias, vocês se lembram? Lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus. Por que as pessoas acham que as 2 testemunhas é Moisés e Elias? Por causa dos milagres que elas fazem. Nós lemos ali que essas 2 testemunhas têm o poder de fechar o céu para que não chova e de fazer com que a água se torne sangue. Lá no Antigo Testamento, quem foi que fechou o céu para não chover? Elias. E quem foi que transformou a água em sangue? Moisés. Então, como são 2 profetas que fizeram grandes milagres no Antigo Testamento, tem pessoas que acreditam que são os 2 que vão aparecer. E tem pessoas que pregam que é isso mesmo. Tá? Eu, na minha juventude, a igreja que eu ia, tinha muita gente que pregava que era. Esse é o perigo. Por isso que eu sou muito honesto, irmãos. Eu não vou dizer que é o que a Bíblia não diz que é. Está escrito aqui que é Moisés e Elias? Não, não está escrito. Parece Moisés e Elias? Parece. Mas está escrito que é? Não. Parecer, não é. Parecer não quer dizer que é. Parece? Parece. Mas está escrito? Não está escrito. Então, cuidado. Né? Então, é uma possibilidade que foi levantada. Outra interpretação é que é a igreja. Aqui é um símbolo para a igreja. Não é 2 pessoas literais, mas é a igreja que vai ser usada por Deus no tempo do fim. Né? Uma outra interpretação, essa eu confesso para os irmãos que eu acho muito interessante, é que nessa época Deus vai levantar 2 profetas, que não é ninguém do Antigo Testamento que vai ressuscitar, nem ninguém que vai descer do céu, mas que são 2 homens de Deus que Deus vai usar nesse período. Né? Pode ser qualquer um. Claro, qualquer um que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Né? Então, outra interpretação é que nesse período vai surgir 2 profetas de Deus, 2 pessoas usadas por Deus para pregar no tempo final. Então, é bem possível que aqui nós temos uma mistura, mais uma vez, do simbólico com o real. Como assim? Né? Todo esse texto ele serve para a gente como símbolo da proteção de Deus, como pode ser real a existência de 2 homens que Deus vai usar para pregar nesse período. Um grande poder, como eram os profetas do Antigo Testamento, como na época de Elias. Tá? Mas, repito, tem alguns que enxergam só como um símbolo,
tem alguns que enxergam como literal. Eu, pessoalmente, entendo que existem detalhes aqui que mostram que é mais do que um símbolo. Existem detalhes sobre a vida dessas duas pessoas que sugerem muito bem que são dois profetas de Deus que vão aparecer nessa época. Só que está misturado com símbolos. Eu não consigo conceber eles abrindo a boca e saindo fogo, igual como se fosse um dragão. Mas eu consigo entender que é um símbolo como o que aconteceu com Elias, que falou e o fogo desceu do céu. Lembra que Elias fala? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Aí sim eu vejo muita coerência, muito sentido. Esses dois homens são chamados de duas oliveiras e dois candeeiros. Isso foi retirado de Zacarias, tá? Em Zacarias está escrito exatamente isso sobre outras duas pessoas, que foi Josué e Zorobabel, mas que serviu de símbolo aqui para o Apocalipse. Olha Zacarias 4, 11 e 14. Prossegui e lhe perguntei, quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Então ele me disse, são os dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Isso é Zacarias. Olha o Apocalipse, são essas duas oliveiras, olha Zacarias, as duas oliveiras. E os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. E aqui, junto ao Senhor de toda a terra. Né? Então essa visão do Apocalipse, ela tem conexão com a visão de Zacarias. Lá em Zacarias era um sacerdote e um governador. Era Josué, o sacerdote, e Zorobabel, o governador da época de uma renovação espiritual de Israel. Né? Então a ideia seria essa, duas oliveiras, a imagem do símbolo do poder do Espírito Santo sobre a vida desses profetas que vão agir nesse tempo. Então, se a gente pegar as partes ali que eu entendo que se aproxima muito de uma parte literal, é que esses profetas vão pregar nesse período e eles não podem morrer. Eles são perseguidos, mas não morrem. Eles falam e milagres acontecem. Né? Juízos acontecem. Mas veja, não é uma coisa por capricho. Tá? Não é uma coisa assim, agora eu vou falar que não vai chover e não vai chover. É o juízo de Deus contra aqueles que não estão marcados. Né? Nós lemos antes que as pessoas não quiseram se arrepender. Então são essas pessoas que estão sofrendo o juízo de Deus. E eles testificam para o planeta inteiro. E sabe o que eu acho interessante? Que esses comentaristas nem colocaram. Pegando essa parte como literal, ela só é possível hoje com televisão e com internet. É falado que eles vão morrer e vão ser pendurados, os seus cadáveres vão ficar expostos, vão ficar pendurados em Jerusalém, e todas as pessoas na terra vão ver. Mas como que alguém pode ver? E diz que quando eles são ressuscitados, eles sobem para o céu, diz que também todas as pessoas os veem. Como que eles veem? Somente existindo televisão, somente com internet, como nós temos hoje. É possível a gente ver em tempo real uma coisa que acontece lá em Jerusalém. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Então, só com a tecnologia de hoje é possível que seja literal essa passagem que nós lemos. Essas testemunhas, elas só morrem, agora isso aqui é importante, elas só morrem quando elas completam a missão. Só quando elas terminam de pregar o que elas tinham que pregar, é que a besta consegue matar elas. Por quê? Porque elas já cumpriram a sua missão de testificar. Elas são mortas e por 3 dias e meio. Olha que o número aqui pode ser simbólico. 3 anos e meio, 3 dias e meio. Não é interessante? Elas ficam mortas por 3 dias e meio. E aí o espírito de vida volta, elas ressuscitam e elas ouvem uma voz, sobe para cá, e elas são levadas ao céu numa nuvem. Quando isso acontece, um terremoto cai sobre a cidade de Jerusalém e 7.000 pessoas morrem. E na sequência, muitos judeus de novo se convertem, porque está escrito que eles dão glória a Deus. Tá bom? Então vamos parar por aqui e na próxima aula a gente fala da sétima trombeta quando é tocada. Tá? Então até aqui ainda foi antes da sétima trombeta.
Muitos detalhes que eu acabei não lendo, né? Mas eu mando para os irmãos o arquivo. Eu acho que é legal os irmãos lerem, darem uma conferida. Eu vou mandar para os irmãos. Só que eu vou fazer assim, irmãos. Eu não vou mandar hoje, tá? Porque o de hoje não vai estar completo. A parte da sétima trombeta, eu vou acrescentar algumas coisas. Eu já coloquei ali, mas eu vou acrescentar algumas coisas para a próxima aula. Então, hoje eu não vou mandar, porque faltou só a sétima trombeta para eu fechar bonitinho o arquivo do capítulo 11. Cada arquivo é um capítulo. Combinado, irmãos? Então, vamos parar por aqui. Esse é o Apocalipse de Jesus, né? Um livro que não é fácil de entender, mas que a gente acaba entendendo um pouco melhor. Né? Muitas verdades que aparecem, outras possibilidades, mas você começa a pelo menos ter a visão na sua mente. Né? E a mensagem central: o povo de Deus é protegido, o juízo de Deus vem e a eternidade, a salvação está reservada para o povo de Deus. Beleza, meus irmãos? Então vamos parar por aqui.